Voltamos agora com os animais invertebrados. Então, o terceiro ano vai lá na página 30 de Ciências. E lá tá assim: animais invertebrados. A maioria dos animais que existem em nosso planeta é de invertebrados. Vocês sabiam disso? Que a maioria. A gente já falou dos peixes, das aves, dos répteis, dos anfíbios, dos mamíferos, todos são vertebrados. Mas a maioria dos animais que existem no nosso planeta são invertebrados. Que animais são esses, gente, que tem tanta quantidade? Então, que como você já estudou, são os animais sem coluna vertebral. Então, quais são esses animais, gente, que não tem coluna vertebral? A gente já sabe de um que a gente aprendeu aqui, que é a libélula, né? A gente já sabe que a libélula não possui coluna vertebral. Eles são encontrados na água, no solo e no ar. E em quase todos os lugares que você possa imaginar. Meu Deus do céu! Alguns são grandes, como os polvos. Outros são pequenos, como as abelhas, mas todos são essenciais para o equilíbrio da natureza. Observe alguns exemplos da diversidade de invertebrados que existe no planeta Terra. Então, eu tenho ali 4 fotos. A estrela do mar, o polvo, o caranguejo e a abelha são exemplos de da grande diversidade de invertebrados que existe no mundo. Então, eu tenho ali a estrela do mar, o polvo, o caranguejo e a abelha. Aí eu tenho mais um ali. Você sabia? Provavelmente você já viu uma aranha, não é? Acho que sim, né? Acho que todo mundo já viu uma aranha. Eu tenho até um aluno que acho que já teve uma aranha de estimação, se eu não me engano. Mas olhá-la bem de perto pode ser perigoso, né? Eu morro de medo de aranha, meu Deus do céu. Então, que tal aproveitar a oportunidade de fazer isso de um jeito seguro? Existem muitas espécies de aranha, apesar das várias diferenças entre elas. Algumas das principais características do corpo desse animal são... Olha ali, gente. Ai, meu Deus, é ruim até de olhar a foto, né? Então, eu tenho ali a aranha, várias flechinhas indicando o que significa, o que são aquelas partes, tá? Observem isso. Então, eu tenho ali, ó. As fiandeiras tecem o fio da teia, tá? Então, eu tenho ali as fiandeiras. Na parte posterior, a cobertura de pelos possibilita perceber a presença de presas. Jesus. Na parte anterior do corpo ficam as pernas, a boca e os olhos, ok? Pedipalpos para manusear alimentos. Pedipalpos, para manusear alimentos. Aí depois embaixo eu tenho quelíceras para injetar o veneno e rasgar a presa. Jesus amado. Lápis na mão. 1. Sobre os animais vertebrados, complete os textos a seguir. Depois, recorte as imagens dos animais presentes no material de apoio e use para ilustrar os trechos. Então, vocês vão completar aqui as frases. Depois, lá no material de apoio, que eu não tenho para mostrar, vocês vão lá no material de apoio, vocês vão recortar as imagens para ilustrar cada quadrinho desse, tá? Então, eu tenho lá tem uma lacuna para a gente completar, vivem na água. Em geral, apresentam nadadeiras que facilitam o nado e respiram por meio das... Então, aonde que eu li isso? Lá atrás, agora, hoje, a gente acabou de ler isso. Então, tá lá, os peixes vivem na água, em geral, apresentam nadadeiras que facilitam o nado e respiram por meio das brânquias. Lembra? Lembramos. Embaixo, no segundo quadrinho, tem uma lacuna, respiram com a ajuda da pele, a pele o quê? Seca, úmida, e colocam ovos a gente também acabou de ler. Então, a gente lá em cima, o primeiro quadrinho foi sobre os peixes e agora é sobre os anfíbios. Então, os anfíbios respiram com a ajuda da pele úmida e colocam ovos na água, ok? Então, a gente falou o primeiro quadrinho sobre os peixes, sobre os anfíbios. Em seguida dos anfíbios, lá, quando a gente estava lendo, qual foi o grupo que a gente estava falando? Peixe, anfíbio e os répteis. Então, vamos lá. Um animal com o corpo coberto por escamas ou placas, cujos filhotes nascem de ovos com casca rígida, pertence ao grupo dos répteis.
Então, falamos dos peixes, anfíbios, répteis. Em seguida dos répteis veio quem? As aves. Então, o corpo das aves é coberto por penas que auxiliam no voo. Super simples. Depois das aves, a gente falou sobre os mamíferos. Então, eu tenho lá, os mamíferos têm pelos no corpo e seus filhotes se alimentam de leite, que é produzido pela fêmea. Depois vocês vão lá, recortem do material de apoio os animais que ilustram cada quadrinho desse, ok? Na última página, página 32, você sabia? Vamos ver se a gente sabe. A borboleta é um inseto. Quem sabia disso? A borboleta é um inseto, acho que todo mundo sabia. Ela sente gostos por meio das pernas, já os cheiros são percebidos pelas antenas. Então, vocês sabiam que as borboletas sentem gosto, não tem língua, sente o gosto através das perninhas. E o cheiro ela percebe através das anteninhas, tá? 2. A borboleta não tem coluna vertebral. Assinale a alternativa que apresenta somente animais com essa mesma característica. Então, aqui tá me dizendo que a borboleta não possui coluna vertebral, então ela é um invertebrado. Eu quero que você assinale onde os... Tá ruim hoje aqui, né, gente? Tô enroscando. Então, assinale a alternativa que apresenta somente animais com a mesma característica. Uma alternativa onde todos os animais têm a mesma característica da borboleta. Essa característica, que são invertebrados. Então, eu tenho ali gato, tubarão e formiga. Eu já sei que o gato é vertebrado, então aqui já tá errado. Eu tenho aranha, estrela do mar e joaninha. A aranha é vertebrado? Não, a aranha é invertebrado. A estrela do mar, a gente viu também que é invertebrado. E joaninha? Joaninha também, invertebrado. A gente já viu isso na apostila, então pode assinalar lá. Depois eu tenho escorpião, beija-flor e água-viva. Eu tenho um vertebrado aqui, que é o beija-flor. O beija-flor é uma ave, é um animal vertebrado. Na última eu tenho sapo, cachorro e peixe, 3 vertebrados. Sapo é anfíbio, cachorro mamífero, peixe. Então, todos vertebrados, ok? Então, a gente assinalou só a segunda. 3. Observe a imagem a seguir e escreva 2 características que facilitam o voo das aves. A gente estudou isso ali quando a gente leu sobre as aves. Eu quero que vocês coloquem aqui 2 características que facilitam o voo nas aves. Então, a presença do quê? De asas e penas. A presença de asas e penas. Se não tiver asa, como é que ela vai voar? Né? E as penas ajudam nesse voo. E os ossos, lembra que a Pro falou que as aves, o osso da ave é oco. Ele é oco por dentro, então ele é levinho. Então, vocês podem colocar lá a presença de asas e penas e ossos ocos e leves, ok? A última. Com base em características como presença de bico, forma de locomoção e tipo de revestimento, classifique os animais representados no quadro em pelo menos 3 grupos. Para isso, circule os animais de determinado grupo com o lápis da mesma cor e explique o critério usado. Então, vocês vão separar por grupos, tipo assim... O ser humano que tá ali, vocês podem separar e eles são mamífero. Qual mais aqui desse grupo é mamífero? Então eu tenho o ser humano, eu tenho o gato, depois eu tenho ali ave, eu tenho ali a pomba, eu tenho o papagaio. Inseto, eu tenho uma barata e uma formiga. Dos répteis, eu tenho ali uma lagartixa e uma tartaruga. Dos anfíbios, eu tenho uma perereca e eu tenho um sapo. Dos peixes, eu tenho ali 2 peixes. Então... lembrem disso, ok? É só vocês circularem com a mesma cor. Tipo assim, a barata e a formiga eu vou circular de verde. A tartaruga e a lagartixa eu vou circular de azul, ok? Era só pra fazer isso. Então, agora acabamos. A gente vai agora trabalhar matemática, tá? Eu vou encerrar o vídeo. Antes do conteúdo de matemática, eu vou colocar para vocês um videozinho que eu fiz explicando para vocês bem certinho o ábaco, tá? Então, eu tenho o ábaco aqui e eu fiz um videozinho explicando para vocês como que a gente faz cálculos
com o ábaco, como que a gente faz soma, subtração, que é o próximo conteúdo de matemática, ok? E eu já volto.